Olá, boa tarde. Bom, gente, como eu havia programado, eu separei alguns minutos para a gente começar a conversar sobre cirurgia de redesignação sexual ou cirurgia de readequação sexual. Eu achei interessante a gente conversar hoje, porque normalmente a gente conversa após o consultório, a gente conversa após uma cirurgia e acaba não tendo muito tempo. E nos últimos dias eu venho recebido bastante e-mails, bastante mensagens inbox, com as mais diversas perguntas sobre cirurgia de redesignação sexual. E a maioria acaba sendo quase o mesmo tipo de pergunta, acaba sendo o mesmo tipo de questionamento. Então eu queria dar uma passada geral, juntamente com vocês, sobre alguns aspectos que eu acho mais importante dentro de uma cirurgia de redesignação sexual, passando por todos os aspectos cirúrgicos e os aspectos emocionais na escolha do seu cirurgião e na escolha da técnica também, que é muito importante. Nós aqui em Blumenau, eu, o Dr. Cláudio Eduardo, que é o meu colega que opera junto comigo, né, que tem uma formação em cirurgia plástica geral, e juntamente comigo nós fomos para os Estados Unidos para fazer o treinamento em cirurgia de readequação sexual. Nós usamos a técnica de inversão peniana. O que é a técnica de inversão peniana? É a técnica onde nós utilizamos um retalho do pênis, após o esvaziamento desse pênis, aquela pele que sobra, nós unimos com uma pele que nós ressecamos da bolsa escrotal, e juntamente com essa pele, enxerto mais o retalho, nós criamos uma cavidade acima do ânus, na região chamada períneo. Então, no períneo é feita uma cavidade artificial, e essa pele do pênis com a pele do escroto é colocada dentro dessa cavidade artificial. Oi, pronto. Eu acabei tendo que mudar de posição, mudar o local, porque o meu sinal aqui estava um pouco ruim, né? Então a gente começa a conversar de novo. Onde eu parei é que nós pegamos a pele do pênis mais a pele do escroto, né, da bolsa escrotal. Nós emendamos tudo e fazemos um retalho para dentro acima do ânus, né? Então a gente vai criar uma cavidade artificial. Essa cavidade artificial é que vai receber um forramento da pele do pênis com a pele da bolsa escrotal. Então, a gente tem que lembrar que esse tipo de cirurgia nada mais é do que uma criação de uma cavidade artificial acima da região do ânus. Se ela é uma cavidade artificial, nós temos que ter em mente que o seu corpo quer fechar. Vamos fazer uma citação de um exemplo bem simples. Se você tem uma ferida no seu braço ou na sua mão, o seu organismo, o tempo todo, ele se mobiliza para tentar fechar essa ferida. E o mesmo acontece com uma neovagina, ou seja, com uma vagina criada por uma técnica cirúrgica. Esse é o ponto mais importante de qualquer tipo de técnica para a criação de uma neovagina, que é isso aqui, olha. Vou abrir para vocês. Isso aqui nada mais é do que um dilatador. Toda e qualquer paciente transgênero que vá fazer uma cirurgia de readequação sexual, ela necessariamente, para o resto da sua vida, ela vai ter que fazer uso de dilatadores a fim de manter essa cavidade criada artificialmente, manter essa cavidade aberta. Aí vem uma questão.
Muitas pacientes se queixam de perda de profundidade vaginal, perda de largura vaginal após a cirurgia de reeducação sexual. E se você for investigar, uma boa parte dessas perdas, elas estão relacionadas à baixa aderência do uso de dilatador. Então a paciente ela tem que entender que o resto da vida ela vai ter que fazer dilatação. Normalmente se dá três possibilidades para o paciente. Ou ele faz uma dilatação por semana, uma ou duas por semana, ou ele faz sexo com penetração, ou uso de algum brinquedo erótico que tenha penetração, para que essa cavidade ela se mantenha aberta. Mesmo assim, a gente tem que levar em consideração que talvez se perca um pouco de profundidade, mesmo tendo sexo semanal, porque existem diferentes tamanhos de pênis. E se o seu parceiro tiver um pênis um pouco menor, talvez você perca um pouco de profundidade. Você não consiga talvez chegar a esse ponto. Então é muito importante que vocês saibam dessa necessidade, da importância de se fazer a dilatação. Mesmo dentro da melhor técnica, mesmo com os melhores cirurgiões, algum tipo de perda a paciente vai ter. Há uma contração do enxerto, há uma contração daquele forramento dentro da vagina, então algum tipo de perda você vai ter. Um outro tipo de questionamento que tem me surgido durante a semana é o seguinte: quanto tempo após a cirurgia a paciente pode já ter relação sexual com penetração? Eu cheguei a receber um questionamento se 15 dias depois a paciente já poderia ter sexo com penetração. Gente, essa é uma cirurgia extremamente delicada. É uma cirurgia muito agressiva e mutiladora. O seu corpo, o seu organismo, ele vai se mobilizar para uma recuperação plena. Você vai precisar ficar 3 dias internada, sendo que mais 14 dias na cidade de Blumenau. Então, em 14, 15 dias, você vai estar liberada, se tudo der certo, para voltar para a sua cidade de origem. Mas ainda muito, muito, muito aquém do que você possa imaginar. Sob todos os pontos, tanto estético, anatômico e funcional. Eu vou exemplificar. A aparência da vagina reconstruída, ela não é uma aparência que lembra uma vagina logo de início. Todas se assustam. Todos os casos, a paciente olha e se choca um pouco com o resultado. Porque é aquele resultado imediato, aquele resultado, aquele pubis, aquela região, antes ela tinha um pênis. Toda aquela pele, toda aquela gordura, toda aquela musculatura, ela era preparada para receber um pênis, para manter um pênis. De uma hora para outra, a gente vai remover aquele pênis, criar uma cavidade nova, fazer alguns retalhos de uretra e criar uma vagina. Então não é de repente que você vai se olhar e vai gostar do resultado. Um outro ponto importante: urina. Não é de repente que você vai conseguir urinar perfeitamente. Você vai ficar com uma sonda uretral, que é um tubozinho que vai dentro do canal da uretra, por 7 dias pelo menos. 7 dias você vai urinar dentro de uma bolsa coletora. Quando nós removemos a sonda, aquela uretra, pensa que a uretra ela é um tubinho, pensa numa mangueira de jardim. Aquela uretra, quando nós tiramos a sonda, ela está inchada. Então a tendência é que ela feche um pouco. Quando ela fecha, a urina não consegue sair de forma retilínea. Então é muito comum as pacientes se queixarem de sentar no vaso sanitário e a urina escapar do vaso sanitário, ou a urina escorrer para a coxa lateral. A paciente tem que entender que leva um certo tempo para essa uretra ela desinchar e conseguir formar um jato urinário que permita a paciente urinar de forma correta.
Um outro ponto é a própria posição da pelve ao sentar no vaso sanitário. Nós temos que lembrar que uma paciente transexual, a vida inteira, ela não aprendeu, ou ela não desenvolveu o modo de sentar corretamente no vaso sanitário. Então ela vai precisar encaixar a sua pelve para que ela consiga urinar. Então tem esse aspecto também que é muito importante. Obviamente que pode acontecer da uretra ficar mal posicionada ou ficar numa angulação que não permita o jato sair de forma retilínea. Aí há necessidade de um pequeno reparo, que pode ser feito até sob sedação e anestesia local. Voltando um pouco na estética, nós podemos considerar uma vagina pronta, o aspecto final da cirurgia, em torno mais ou menos de um ano e meio, 12 a 18 meses, a gente pode colocar teoricamente. Qualquer reparo estético é preferível que se espere. Qualquer reparo de cicatriz é preferível que se espere. Qualquer lipoenxertia, ou seja, enxertia de gordura, para aquela vagina ficar com um aspecto melhor, é preferível que se espere. Porque você pode estar indicando uma cirurgia que pode não ser necessária no futuro. Então o aspecto estético é muito importante. Muito frequente se fazer mais de uma cirurgia para reparo estético. É muito frequente isso. Tá? Do ponto de vista funcional ainda, falei da urina e agora eu vou falar da dilatação. 7 dias depois, quando nós tiramos a sonda, nós começamos o processo de dilatação. Observem que existem diferentes tipos, diferentes tamanhos, na verdade, né, de dilatadores. Que a gente, aos poucos, a gente vai introduzindo na nova vagina, de forma que a gente não machuque e permita chegar até o ponto final, tá? Essa dilatação, nós temos um protocolo que por 3 meses a paciente vai seguir, que é um protocolo de dilatação mais intenso, ou seja, 3, 4 vezes ao dia. Depois de mais ou menos 3 meses, a paciente passa a fazer uma vez por semana só, tá? Então é importante. Um ponto que eu tenho recebido bastante questionamento é, com relação ao orgasmo, quanto tempo depois eu vou ter o orgasmo? Ninguém consegue dizer. Ninguém consegue prometer. Por quê? Porque se você for ver estudos, existem mulheres cis que aos 40 anos de idade nunca tiveram orgasmo. Mulheres cis que nunca tiveram orgasmo. Então, o orgasmo, ele vai muito além de fatores anatômicos. Ele vai muito além de fatores locais. Não é porque você fez uma neovagina, não é porque agora você tem uma vagina, que você vai conseguir ter orgasmo. Porque o orgasmo, ele tem ligação com o aspecto emocional. Você, assim como você vai ter que aprender a urinar, assim como você vai ter que aprender a sentar a sua pelve, você vai ter que aprender a se conhecer. Você vai ter que aprender a se tocar, como acontece com uma mulher cis. Uma mulher que consegue o orgasmo mais facilmente é aquela mulher que se conhece, é aquela mulher que se toca, é aquela mulher que emocionalmente ela consegue receber o prazer. E com a mulher transexual isso não é diferente. Ela vai ter que aprender a sentir prazer. Ela vai ter que aprender a conhecer a sua vagina. E a permitir com que ela consiga ter um prazer. E o ápice do prazer é o orgasmo. Então aquelas que estão perseguindo o orgasmo, esqueça. Esqueça. Isso é, eu posso dizer para vocês, assim, popularmente, é uma roubada. Porque o orgasmo, ele vai chegar na hora que você se conhecer. Ele vai chegar na hora que você se sentir bem. Na hora que você sentir uma penetração sem dor. Então, o aspecto do orgasmo, ele é muito importante. Então, não façam cirurgia pensando nisso, buscando isso, porque isso vai vir naturalmente à medida que você passa a se conhecer, passa a conhecer o seu corpo, passa a entender o seu corpo agora como uma mulher trans, com uma neovagina, tá? Então, nenhum médico promete o orgasmo em 15 dias, em 20 dias, ou o seu dinheiro de volta, tá? Então, isso não existe.
Então, eu acho que é interessante eu tocar nesse ponto. E não existe porcentagem de orgasmo. Assim como não existe numa mulher cis, também não existe numa mulher trans. Tá? Eu acho que a principal mensagem é essa. É que você vai ter que se aprender a conhecer. Se você conseguir chegar, sentir prazer em 3 meses, ótimo. Se em 6, além do prazer, você conseguir atingir o orgasmo, ótimo. Se for em 1 ano, se for em 2 anos, em 3 anos, depende, cada paciente tem seu momento. O emocional é tudo. Um acompanhamento psicológico, psiquiátrico após uma cirurgia, ele é fundamental. Ele é tão importante quanto os laudos para você fazer uma cirurgia. Por quê? Porque esse profissional, ele vai ajudar você a se conhecer. Ele vai ajudar você a ter um grau de relaxamento que permita uma penetração, que permita um prazer, que permita um orgasmo. Então, olha o caminho que você tem que fazer antes do orgasmo. Tá? Então, essa perseguição, eu volto a te dizer, é irreal. Ela não deve acontecer. Tá? Cicatrizes. Não existe cirurgia sem cicatriz. Cirurgia é troca. Você troca um órgão não funcional ou você troca uma insatisfação por uma cicatriz. Né? Então, o que nós fazemos é nos esforçar ao máximo para essas cicatrizes ficarem bem posicionadas, com aspecto agradável, mas além disso, você tem um fator de cada paciente. Cada paciente tem um padrão de cicatrização e alguma alteração de cicatrização pode acontecer numa paciente, por exemplo, fumante, numa paciente, por exemplo, HIV positivo, numa paciente, por exemplo, diabética. Então, isso é importante que vocês saibam também. Cicatriz sempre há possibilidade de se reparar. Né? O que nós temos que avaliar é o seguinte: essa cicatriz vai ser trocada por uma cicatriz de aspecto melhor? Vai. Então vale a pena fazer. Essa cicatriz vai ser trocada por uma outra do mesmo padrão? Então não vale a pena fazer. Uma opção interessante é o transplante capilar. Você pode tirar cabelo do seu occipital, da região posterior da cabeça, e desenhar na região pubiana. Você pode esconder as cicatrizes da vagina com os pelos pubianos. Você pode desenhar. Assim como a gente pode fazer uma lipoenxertia. Então, aquele pubis, aquela vagina que ficou muito seca, muito esqueletizada, a gente pode tirar a gordura da própria barriga, a gente pode tirar a gordura da face interna do joelho, a gente pode tirar a gordura, em algumas pacientes, até da própria papada, e fazer pequenas enxertias de gordura na vagina, para que ela fique mais parecida com uma vagina natural. Tá? Então é uma opção também. Tá? Laudos. O Conselho Federal de Medicina exige que para essa cirurgia você tenha laudos. Que laudos são esses? Não são laudos atestando a condição de transexualidade ou transexualismo, tá? Não é isso. É um laudo após um acompanhamento psiquiátrico ou psicológico que você, além de transexual, você rejeita o seu órgão sexual. Você vai se beneficiar com uma cirurgia de mudança de sexo ou uma cirurgia de readequação sexual. Nem todas transexuais, na verdade, uma pequena porcentagem tem indicação ou tem o desejo de fazer a cirurgia de reeducação sexual. Uma pequena porcentagem. Lembra que eu falei num outro vídeo que existe uma patologia chamada disforia? Disforia numa paciente cis e numa paciente trans, é chamada disforia de gênero. A disforia é a insatisfação. Você pode encontrar paciente transgênero que não é disfórico. Ele pode ter uma face mais tendendo a masculina, ele pode ter um corpo mais tendendo a masculino, só que ele não é disfórico, ou seja, ele não é infeliz com aquele fenotipo, com aquela aparência masculina. Então ele não é disfórico. A cirurgia de feminização facial,
ou a cirurgia de feminização genital, que também é outro nome que pode ser dado, ela é indicada para pacientes disfóricos, pacientes com sofrimento pela não adequação do seu sexo ou da sua face, tá? O tempo médio que um psiquiatra, que um psicólogo exige é de 2 anos. É o tempo médio. Se vocês entrarem no nosso site, www.transgêneros.com.br, ali eu coloquei alguns psiquiatras e psicólogos de algumas cidades do país que podem orientar vocês. Eu não tenho nenhum tipo de relação com eles, mas são nomes sugeridos que você pode iniciar uma conversa ou até uma indicação de um outro psiquiatra mais próximo da sua cidade. Mas é imperativo que se tenha o laudo psiquiátrico. Nós nem começamos uma conversa se não tiver um laudo psiquiátrico. Ou seja, esse laudo, ele é um atestado de que você está apta e que você tem poucas chances de se arrepender. Pensem que é uma cirurgia irreversível. Então, mesmo com o laudo psiquiátrico, nada impede de você se arrepender. Mas com esse cuidado, as chances são menores. Tá? Então, é interessante que vocês saibam disso. Se a vagina fica aberta após a relação sexual, a neovagina, ela fica aberta. Mas para ela ficar aberta, ela vai precisar do uso de dilatadores, como eu expliquei para vocês. Vamos pensar assim numa hipótese que eu já presenciei nos Estados Unidos, com o Dr. Liz. Uma paciente tinha uma relação estável, um casamento estável, uma paciente transgênero, e ela resolveu fazer a cirurgia de readequação sexual. E depois da cirurgia, ela rompeu com o marido, rompeu com o esposo, e ela passou um bom tempo após a cirurgia sem relação sexual, porque ela não tinha um parceiro fixo. Quando ela casou novamente, ou quando ela teve outro parceiro, a vagina estava totalmente fechada. Por quê? Porque com a decepção amorosa, com a separação, ela não se interessou mais pelo sexo, não fez o protocolo de dilatação semanal, e quando ela tentou usar a vagina, ela não tinha mais espaço, nem profundidade e nem largura. Então, olha a importância da paciente. Então, a gente não pode operar qualquer paciente. A gente não pode operar uma paciente que chega e fala, olha, eu quero operar, eu quero ter orgasmo daqui 30 dias, porque o meu marido exige. A paciente tem que ser muito centrada, a paciente tem que entender muito bem o processo. Tanto para feminização genital, quanto para feminização facial. A feminização facial também é a mesma coisa. Nós fazemos uma certa triagem, obviamente que não é tão rígida quanto a de readequação sexual, mas também exige uma triagem, tá? Deixa eu tentar responder uma pergunta da Ingrid aqui. A Ingrid está perguntando se quando ela sai do hospital, se nesses 15 dias ela fica com acompanhante. Você não precisa vir para Blumenau com acompanhante, não precisa. Você pode, a paciente que nós operamos há 2 semanas atrás, ela veio sozinha. Por quê? Porque você vai ficar num local que é uma parte da casa da nossa instrumentadora, a Claudete, a nossa enfermeira, e você tem cuidados especiais. Então, desde a alimentação, antes da cirurgia, o transporte, da casa para o hospital, do hospital para casa, do hospital para fazer algum tipo de exame. E na casa, ela vai te dar medicação o tempo todo, ela vai te ajudar na coleta de urina, ela vai te ajudar no processo de dilatação. Nós passamos visitas diariamente, eu e o Dr. Cláudio, então nós intercalamos, então assim, um dia o Dr. Cláudio vai, outro dia eu vou, então você vai estar assistida 24 horas por dia. Então não há necessidade. Em 14 dias, que é o tempo médio, você está liberado para poder ir para casa, desde que não aconteça nenhum tipo de intercorrência. Por que eu falo isso? Porque intercorrências podem acontecer em qualquer tipo de cirurgia. Por isso que é importante a escolha do local que vocês vão operar. Eu já recebi fotografias, já recebi relatos de pacientes que operaram em outros países, onde a paciente não fala a língua, mal entendeu o que seria feito, muito menos
o protocolo de dilatação, muito menos a importância de se fazer uma dilatação, e muitas vezes elas culpam o cirurgião por ter dado alguma coisa errada. E quando você vai observar, na verdade, o cirurgião fez toda a parte dele. A paciente é que não soube entender. A paciente é que não conseguiu perceber a importância do papel dela nesse tipo de cirurgia. A feminização facial, ela tem um aspecto bem diferente. Por quê? Porque você faz a sua cirurgia, o máximo que vai acontecer, eu vou te pedir para não pentear o cabelo, para não fazer forças, para a cicatriz ficar uma cicatriz mais próxima do invisível, mais próxima do não perceptível. Eu vou pedir para você não fazer esforço mastigatório, nos casos que eu faço o lixamento do contorno facial. Você vai ter que usar uma faixazinha para quem faz a orelhinha abano. É isso, tá? Então, passado esse tempo, você está apto a voltar às suas atividades normais, né? Agora, a readequação sexual, não. A readequação sexual, você vai viver a sua vida toda em função disso. A sua vida toda. Um outro ponto muito importante que me questionam muito é sobre a lubrificação da vagina. Mais uma vez eu vou fazer uma comparação com pacientes cis. Vocês sabem quantas mil mulheres no mundo fazem uso de lubrificantes durante a relação sexual? Então, muitas mulheres cis usam lubrificantes. Por que a paciente transgênero não pode usar lubrificante? A técnica da inversão peniana é a técnica mais simples e a mais segura que existe. A técnica do intestino, ou a técnica que você usa uma parte do intestino para forrar a vagina, ela é uma técnica reservada para casos secundários. Quando, por exemplo, a técnica da inversão peniana não deu certo. Aí a gente usa como técnica secundária. E as pacientes me perguntam o seguinte: eu quero fazer o intestino porque a minha vagina vai ficar umedecida. Porque eu não preciso usar o lubrificante vaginal. Só que a mulher cis, quando ela fica excitada, ela produz lubrificação. A mulher transgênero, quando faz a técnica do intestino, ela produz lubrificação 24 horas por dia, independente da excitação. Então, há casos onde você tem que usar um absorvente, porque aquela vagina ela vai ficar pingando, porque aquela mucosa é uma mucosa do intestino própria para a secreção. Então, teoricamente, não se justifica você usar uma técnica mais invasiva, com maior número de insucesso, com maior número de complicação, para trazer uma lubrificação que ainda é artificial e que vai trazer associada um desconforto de usar um absorvente, né? Então, você consegue tranquilamente usar o seu lubrificante vaginal e ter uma boa relação sexual com a técnica de inversão peniana, tá? A Cláudia dizendo que usa lubrificante, tem 27 anos que usa e não vê nenhum problema. Exato, foi exatamente o que eu falei, tá? Se a gente também faz estética adenal-vagina, sim, fazemos sim, tá? Se a gente usa a mesma técnica na Tailândia, não sei. Eu não sei que técnica eles usam lá. A gente está até para poder fazer uma visita na Tailândia para trocar algum tipo de experiência, mas eu não sei. Não sei que técnica eles usam lá. Eu sei, já vi alguns pacientes que fizeram inversão peniana, mas a Tailândia deve certamente ter outros profissionais que devem usar outro tipo de técnica, né? A Isabela está dizendo que ela não foi a pergunta que ela quis fazer. Ela quis dizer se após uma relação o canal fica aberto, tipo um buraco. Não. Você vai ter, que a anatomia varia muito de paciente a paciente, mas você vai ter uma pele lateral, né, que mimetiza os grandes lábios, né? Então não fica aquele buraco aberto assim. Normalmente a pele lateral ela tende a fechar, né? Dependendo da quantidade de volume que você tem lateral, ela consegue fechar. Não fica aquela cavidade aberta assim após a retirada do pênis, não, tá? Acho que eu consegui responder agora, né, Isabela?
Aqui a Jenny dizendo que ela fez a técnica do intestino, né, por mucosa, e ela está cheia de granulomas. Então, assim, isso é importante dizer, que o interior da sua vagina, na técnica de inversão peniana, o interior dela vai ser a pele do seu escroto, da bolsa escrotal, né, popularmente do saco, e associada à pele do pênis. Só que é a parte de dentro da bolsa escrotal. Então, quando você estiver fazendo a penetração, essa parte interna, ela é a parte do seu pênis invertida e a parte do seu escroto. Então, você vai estar penetrando na pele do pênis e na pele do escroto. Quando você faz a técnica do intestino, essa região da pele, ela é mucosa intestinal. Então, você vai estar penetrando na mucosa do seu intestino. Mucosa essa que não foi feita para você ter atrito. Então, ela é passível de acontecer o que aconteceu com a Jenny, granulomas, pólipos e outras lesões próprias da mucosa intestinal. Então, foi bom a Jenny falar sobre isso. A Jenny dizendo que ela perdeu a entrada do canal, ela queria corrigir a uretra, a estética, pequenos lábios muito grandes, enfim. Você teria que conversar com a gente avaliar você e ver o que seria mais indicado para você. Por quais motivos que a técnica da inversão peniana pode não dar certo? O principal é perda de profundidade e perda de largura. Isso pode acontecer. Oi. A conexão aqui não está lá essas coisas, né? Então, ela fica caindo. Mas vamos lá, então, para a última parte do vídeo. A gente acabou tendo que fragmentar o vídeo em 3 partes. Essa é a terceira parte, tá? Então, vou esperar se conectarem, né? Tá, então vamos lá. Qual o motivo, então, de falhas da técnica de inversão peniana? Quais são os motivos da falha da técnica? Principalmente a retração, a contração do retalho, a contração do enxerto, quer dizer. Lembra que eu falei que nós tiramos uma pele da bolsa escrotal e colocamos dentro da neovagina? Então, aquela pele, ela pode contrair, ela pode retrair e perder profundidade e largura. Por isso a importância do uso de dilatador. Então, mesmo com a dilatação, você vai ter uma certa perda. Então, a importância de se fazer uma dilatação correta, na profundidade correta, é para que essa profundidade da vagina, pensa que isso aqui, olha, é a vagina, a profundidade dela. Então, se você dilatar dessa forma aqui, o que sobrou, a tendência é que ele feche e que a sua vagina fique mais estreita. Então, é importante você fazer a dilatação em toda a extensão da vagina, para que ela toque no fundo da vagina e você consiga manter uma profundidade, tá? Então, as primeiras dilatações, eu quem faço? Eu e o Dr. Cláudio Eduardo. Então, ou eu ou ele. Por quê? Porque a gente quer ter certeza, mais uma vez eu falo, isso aqui é a entrada da vagina, isso aqui é o fundo da vagina. Então, a gente quer ter certeza que o dilatador, ele chegou em toda a sua extensão. Por isso que o próprio médico deve iniciar a dilatação e assim que ele percebe que chegou na sua profundidade, a gente percebe da entrada da vagina até a base do dilatador. Assim que nós chegamos, a gente entrega para a paciente e ela começa o processo de dilatação. Antes de dilatar, a gente pede à paciente que ela comece a se sentir. Então, nós passamos lubrificante nos dedos e ela começa a se tocar, começa a sentir o que é ter uma vagina. Ela consegue sentir a profundidade da vagina e, após isso, ela começa a usar os dilatadores. Tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo recuperar algumas perguntas. A glande é a cabeça do pênis, né? Então, nós fazemos um triângulo
e uma pele da glande, ela acaba virando o clitóris, né? O clitóris fica posicionado na região onde seria ali o ligamento do pênis, onde seria o clitóris da mulher cis, tá? Então, o posicionamento é o mesmo posicionamento da mulher cis. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Se pode fazer na Itália e se aceita o laudo da Itália? Sim, sim. O laudo, se ele for o laudo com o CRM, né, com o Conselho Regional do Médico, e ele for traduzido, né, autenticado, sem problema nenhum. A gente aceita o laudo sem problema nenhum, tá? Desde que seja acompanhado do laudo original e traduzido, né? Um outro ponto que eu acho interessante falar é sobre a profundidade da vagina e a relação dessa profundidade com o prazer. Existem mulheres trans que referem o seguinte: olha, eu fiquei com somente 12 centímetros de profundidade. Eu estou insatisfeita porque eu tenho 12 centímetros. Eu estou insatisfeita porque eu tenho 14 centímetros, eu queria mais. Isso não é real. O prazer, ele não tem ligação com a profundidade da vagina. Esse é um aspecto também muito importante. Teoricamente, todos os artigos falam, todos os livros falam, que uma vagina funcional, ela deve ter no mínimo 10 centímetros. Então, critérios de sucesso para esse tipo de cirurgia é 10 centímetros de profundidade, um jato urinário cheio e unidirecional. Então, critério funcional. Então, uma paciente com 10 centímetros, ela teve sucesso. Mas o meu parceiro tem um pênis de 20 centímetros. Sim, mas um pênis de 20 centímetros ou de 18 centímetros, ele não é capaz de sentir prazer em toda a extensão. É sabido que a porção distal, ou seja, essa porção mais final do pênis, é a que excita o homem. Então, uma penetração do terço anterior é a que dá prazer. A base do pênis, ou a porção mais do meio, ela é puramente fetiche. Uma penetração de 10 centímetros não vai trazer menos prazer do que uma penetração de 12, do que uma penetração de 14, do que uma penetração de 15. Tá? Então, assim, não fiquem frustradas e não queiram atingir um objetivo de 15, 16 centímetros, 18 centímetros. Isso é irreal, isso é uma fantasia. Isso você vê em filmes eróticos e não condiz com a realidade. Tá? Então, assim, uma vagina de 10 centímetros é uma vagina funcional, é uma vagina capaz de sentir prazer e de dar prazer para o seu parceiro. Tá? Então, acho que isso é um outro mito que a gente deve deixar de lado, tá? Deixar de lado. Eu vou tentar responder mais umas perguntas aqui. A Jenny, eu acho interessante você conversar com o médico que te operou e dar a ele a possibilidade de fazer pequenas correções, tá? Eu acho que você tem que sempre discutir em qualquer tipo de cirurgia, você teve insucesso ou você teve um tipo de insatisfação, você vá ao seu médico, vá ao médico que te operou, que fez o trabalho, e dê a ele a chance de explicar a você o que aconteceu. Dê a ele a chance de te examinar e dê a ele a chance de possivelmente corrigir o que foi feito. Então, não tome como primeira opção um outro médico, tá? A não ser que tenha havido uma falha de confiança, uma quebra de confiança, algo que impede você de voltar a esse médico. Mas o primeiro passo é voltar no seu médico e dar a ele a chance de de explicar para você o que aconteceu e estudar o que aconteceu e permitir a ele que ele consiga corrigir, tá? Então, eu acho que não é interessante você me consultar nesse momento, tá, Jenny? Fernandinho, eu já expliquei, então eu vou publicar esse vídeo, então você vai assistir de novo. Eu expliquei bastante sobre o orgasmo, tá? A Rafaela também é a mesma coisa. Continua tomando hormônios depois que opera? Sim,
Só que você não toma mais o hormônio, o bloqueador de hormônio masculino. Porque junto da cirurgia, nós fazemos a orquiectomia. O que é isso? Nós removemos os testículos. E o que produz o seu hormônio masculino são os testículos. Então você tomava antes um estrógeno e tomava um bloqueador de hormônio masculino. Depois da sua cirurgia, você não mais usa o bloqueador masculino e usa somente o estrógeno, que é o hormônio feminino, tá? A Leona, sobre orgasmo, eu já falei. Você volta um pouquinho o vídeo e você vai conseguir entender. Tá. A Pia está falando o seguinte, que essa cirurgia deve ser especializada quem faz tem que ser urologista. Não, não. Quem faz essa cirurgia, quem sabe fazer. Você tem urologistas, você tem cirurgiões gerais, você tem cirurgiões plásticos, você tem ginecologistas, você tem as mais diversas especialidades, desde que você seja médico e que você tenha um treinamento para isso, tá? Nos Estados Unidos existe uma corrente que é da cirurgia, uma corrente que é da cirurgia plástica, uma corrente que é urologia. Eu tive agora em Amsterdã, no Congresso Internacional de Transgêneros, conheci um médico que, além de cirurgião plástico, era também urologista, né? Mas isso é exceção. Mas a cirurgia, quem faz é quem sabe fazer. É quem teve o treinamento para isso, desde que seja médico, né? Você não pode ser um enfermeiro, você não pode ser um dentista, você não pode ser um outro profissional qualquer, tá? Mas quem faz é quem sabe fazer e quem tem bons sucessos, né? Quem tem bons resultados, quer dizer. Escolha o seu cirurgião a partir desse tipo de característica, né? Fernandinha falando de novo, né? Então, isso eu já falei. Tá, Andressa, uma pergunta interessante. Quanto mais quantidade de pele e tamanho de pênis ajuda na cirurgia? Sim, isso ajuda sim. Só que é o seguinte, as pacientes transgêneros que iniciaram o processo de feminização com hormônios na adolescência, antes de surgir os caracteres secundários, a tendência é que elas tenham micropênis. E essa pele, consequentemente, é uma pele menor. O que nós fazemos? Nós pegamos essa pele do pênis, que é pequena, associamos com a pele do escroto, da bolsa escrotal, e ainda usamos alguma área do corpo para se emendar e fazer mais uma extensão. Como, por exemplo, uma pele da face interna da coxa, uma pele da barriga, locais onde a gente possa esconder a cicatriz e tirar mais um pedaço de pele. Então, sim, o micropênis ele pode atrapalhar, mas a gente lança mão de adaptações que viabilizam ainda a técnica. Um outro ponto importante é a altura da paciente, o biotipo dessa paciente. A paciente mais baixa, com aquela pelve menor, ela vai ter uma profundidade de vagina menor. Mesmo que ela tenha um pênis um pouco maior, a gente vai ter um limite. O limite é a deflexão do peritônio. Porque a vagina nova que vai ser criada, aqui, pensa que aqui é a sua barriga e aqui é o seu bumbum. Aqui tem o seu ânus e aqui em cima tem a sua bexiga. E aqui atrás é a sua cavidade da barriga. Então, você tem um limite para a gente fazer a dilatação e entrar. Acima disso, se a gente forçar, a gente perfura o seu abdômen. A gente entra na cavidade abdominal. E se a gente forçar para baixo, a gente perfura o seu reto. Se fizer para cima, a gente perfura a sua bexiga. Então, assim, existe uma anatomia particular que permite a profundidade da vagina também. Mulheres trans mais altas têm uma tendência de ter uma pelve mais alta e possibilita, talvez, uma maior profundidade de vagina. Mulheres trans mais baixas, com anatomia um pouco menor, vai permitir uma profundidade menor. Tá? Então foi bom você tocar nesse assunto também. Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar com vocês. Eu já respondi bastante dúvidas, tem bastante coisa chegando aqui.
mas à medida que eu vá lendo, eu vou respondendo. Vocês podem mandar também e-mails, como eu tenho recebido, vocês podem mandar também perguntas inbox, que eu acho também um outro canal interessante, e eu vou respondendo à medida que as dúvidas vão surgindo, tá? O objetivo aqui não é fazer nenhum tipo de propaganda, o objetivo é passar para vocês um pouco do que a gente sabe sobre a cirurgia de readequação de sexo. Vocês têm que conversar existem ótimos cirurgiões no mundo todo, né? No Brasil também existem bons profissionais, existem profissionais nos Estados Unidos, na Europa, na Tailândia, enfim. Procurem, conversem bastante com o médico de vocês. Essa cultura de mostrar resultado, isso é furada. Na face isso funciona, porque a face ela pode ser exposta. Então as meninas divulgam resultados de uma forma mais simples, mas ninguém sai mostrando resultado de vagina, ninguém sai fotografando vagina e postando no Facebook. Então, existem comunidades mais restritas. Escolham seu cirurgião pela característica dele, pela segurança que eles possam dar a você, na facilidade de acesso a ele, na facilidade de acesso a esse cirurgião no caso de uma complicação. Então, acho que isso é o mais importante, tá? Então, existem excelentes profissionais no mundo inteiro para fazer esse tipo de técnica. E um ponto final importante, talvez pense bem se você é a paciente ideal para se fazer essa cirurgia. Talvez você não seja. Talvez a cirurgia seja uma ilusão. Talvez a cirurgia possa te trazer mais problemas do que benefícios. Então, pensem bastante nisso. Por isso é importante os laudos, por isso é importante você ter uma ampla ideia, conversar com vários médicos e ver aquele que te traz mais segurança, aquele que te traz um resultado mais realístico. Faça cirurgia e goze em 15 dias, isso não existe. Faça uma cirurgia e tenha uma penetração de 20 centímetros, isso não existe. Tá, gente? Então, acho que é isso que eu queria deixar para vocês. Acho que valeu o recado. Em breve a gente volta a conversar. Eu acho que da próxima vez a gente conversa sobre feminização facial, que é o que eu tenho recebido também de algumas dúvidas, tá bom? Esse canal aqui está aberto, nós temos quase 4.000 membros nesse grupo, eu acho bem legal. Aqui a gente conseguiu reunir pacientes cisgêneros com pacientes transgêneros. As pacientes cisgêneros têm ficado com a mente mais aberta para receber esse tipo de paciente, para perceber esse tipo de resultado. Elas têm achado as pacientes transgêneros lindas, e vendo que as pacientes transgêneros são mulheres, são trans mulheres. Então, eu acho que o papel do grupo também, além de trazer esse tipo de informação técnica, ele também traz esse tipo de informação de agregar as pessoas, de mostrar para toda a população que essa convivência ela é possível, né? Que a gente pode apreciar uma mulher trans, que a mulher trans tem os seus direitos, tem as suas condições de ficar bonita e ficar bem consigo mesmo. Acho que esse é o recado mais interessante que eu acho que eu tenho conseguido passar para vocês. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês e até a próxima.